Nós somos um país multiétnico, multirracial, multicultural. Isso, de facto, representa uma riqueza, uma mais-valia, porque a diversidade e a heterogeneidade só nos complementam. Reconheço que temos visões diferenciadas sobre qual é o caminho civilizacional a seguir. Há pessoas com quem eu tenho tido discussão do MPLA que acham que a via deve ser o amalgamento das identidades. Significa tentamos encontrar uma maneira que só somos angolanos, não há mais Bakongo, não há mais Chogo, não há mais Ubuntu, não há mais não sei o quê. Ficamos só mesmo angolanos. Há outros, como eu, que entendem que a existência desses elementos de identidade só nos complementa. Agora, deixemos os fenômenos sociais correrem eles próprios. Até porque sou dos que defende a teoria de que um dos subprodutos positivos da guerra foi a miscigenação. A guerra obrigou as pessoas a moverem-se de província em província. Já não estamos a misturar naturalmente. Não seja uma agenda política. Não seja uma agenda de construção de uma identidade artificial. Surja com a história, até porque vai surgir. Mas pode levar 50 anos, pode levar 100 anos, pode levar 200 anos, ou até pode não surgir. Mas que a nossa obrigação é reconhecermos que nós não somos um Estado-nação. Nós somos um Estado-nações com várias identidades. E essas identidades só nos enriquecem, não nos empobrecem. Essas identidades, esses elementos culturais, na verdade, devem ser promovidos. Na verdade, devem ser encorajados a existir e a continuarem, para que a identidade angolana seja o produto de tudo que nós próprios somos. Portanto, esse é o quadro que nós vivemos. Eu próprio, quando vim para Luanda em 1991, aconteceu um fenômeno em que o regime, o MPLA, o governo do MPLA, tinha diabolizado tanto as pessoas da UNITA, que são atrasados, vêm das matas, vêm de que por aí fora. Só depois tiveram um choque tremendo. Quando nós chegamos no dia 16 de junho de 1991. Até porque a primeira delegação da UNITA que veio para aqui, eu vinha de Nova York, porque eu vivia em Nova York, representando as Nações Unidas. Portanto, tinha estado nas matas, mas vinha de Nova York. O Vitorino Domingos Ossi vinha de Lisboa. São Peto Pena vinha de Paris. E quando chegamos, nós estávamos muito mais avançados do que os colegas que encontramos aqui. E com os nossos nomes. Eu era tipo Gugu, eu era do Tilinguti, eu era do Rio, outro não sei o quê. Nomes complicados. Ninguém de nós era Ferreira de Oliveira. E os nomes entraram. E encontramos um quadro em que pessoas com esses nomes tinham vergonha de se assumir. Tinham vergonha. Iam nos registros para tirar os nomes de Bakongo, de Chogo, tiravam tudo para ficar só Oliveira Marques, não sei o que, não sei o que. E o professor Carlinhos da sala, um dia desse, veio ter comigo e disse: "Capaz, vocês nos libertaram." Porque quando falavam o nome da sala, a turma toda ria sobre o professor. Mas agora ninguém mais ri. É uma questão de práticas e de hábitos. Hoje, cada um pode se assumir naquilo que ele próprio é. Não é um nome que vai definir o que é que a pessoa é. Cada um deve se assumir e aceitar que é Chogo. Eu não tenho problema de dizer que eu sou bailundo, nasci no bailundo. Qual é o problema? E não me sinto inferiorizado se alguém te dizer: "Ah, ele é bailundo, eu sou mais do que ele." Qual é o meu problema?
Não é verdade? Portanto, assumamos as nossas identidades sem preconceitos. Porque é tudo isso que faz a nossa Angola. É a nossa riqueza, não é verdade? E que deixemos o curso da história determinar como é que será o corrente. Vamos evoluir para a homogeneização ou vamos manter as identidades e as culturas específicas, porque somos um Estado-nações, não somos um Estado-nação. Essa teoria, um só povo, uma nação, não é verdade, é falsa. Somos um Estado, vários povos.